Boa noite a todos os irmãos. A graça e a paz de Cristo seja sobre cada um de nós nessa noite e a sua palavra venha nos edificar, nos abençoar. Nessa noite, certamente que Deus nos trouxe aqui neste lugar para a gente poder aprender um pouco mais da sua palavra, e nós estamos caminhando dentro dessa temática entre o bem e o mal, em busca da sabedoria no mundo de ambições. E nós, dentro desse grande tema que fala sobre como termos e olharmos para a sabedoria bíblica dentro de uma sociedade que tem sido consumida, que tem seguido o seu caminho dentro de um mundo de ambições, de corrupção, que as pessoas correm atrás de tantas coisas, como nós podemos viver a nossa vida com sabedoria. E nós vimos nos últimos 2 terças-feiras a primeira palestra sobre a anatomia do poder, e nós vimos ali uma figura que é o filho de Davi, chamado Adonias. Quando da morte de Davi, ele então usa de oportunismo para se declarar rei diante da fragilidade de seu pai, Davi, que estava no leito de morte. Nós vimos ali que oportunismo não é virtude, oportunismo é um problema de caráter, quando a gente se utiliza da fragilidade de alguém para então a gente se dar bem. Adonias se levanta num momento de fragilidade de seu pai Davi para buscar o poder, o reinado que Davi já tinha concedido a Salomão, e nós vimos que naquela oportunidade aparece um profeta Natã. Ele entra na história e quebra o intento de Adonias. Davi coroa Salomão e encerra ali aquele problema, e encerra ali um ciclo, iniciando um outro ciclo, O reinado de Davi termina e se inicia um outro ciclo. Nós vimos que esse estudo que nós vamos fazer, ele está na primeiro livro dos Reis, os 11 primeiros capítulos, A gente deixou essa lição de casa para os irmãos lerem em casa, os 11 primeiros capítulos de 1 Reis, que é o período ali em que a gente vai estudar durante esses dias, que é o período que vai da morte de Davi até a morte de Salomão, e então a divisão do reino, Depois de Salomão, o reino é dividido, reino do norte e reino do sul. Então é esse período histórico aí que a gente vai estudar, e aí a gente, olhando e comparando os 2 reinados, Geralmente a gente faz isso, Quando a gente tem 2 reinados ou 2 governos, um próximo ao outro, a gente faz isso, A gente comparou o governo Fernando Henrique com o governo Lula, a gente comparou o governo Lula com o governo Dilma, agora a gente compara o governo Dilma com o governo Temer, embora eu tenha falado que eu não ia falar de nada de hoje em dia, e que a tarefa de vocês era olhar para os episódios aqui e perceber como os problemas continuam sendo os mesmos, mas geralmente a gente faz essa comparação, e quando a gente olha para esses 2 reinados, o reinado de Davi e o reinado de Salomão, e especificamente quando a gente olha como que Davi lidava com os problemas e como Salomão lidava com os problemas, nós percebemos uma diferença entre esses 2 reis. Davi, ele vai lidar com os problemas que estão diante dele durante o seu reinado, geralmente numa atitude de omissão, enquanto que Salomão, sobretudo na sua juventude, e mais para frente a gente vai falar sobre isso, Salomão, ele tem, ao longo da sua jornada, da sua caminhada como rei, ele vai perdendo um pouco dessa sabedoria, a gente vai percebendo isso. Mas há uma característica no reinado de Salomão e na atitude de Salomão, que é a assertividade. E nós vamos ver isso aqui, a gente vai perceber isso aqui ao longo do estudo do texto. Uma coisa importante, irmãos, que a gente precisa entender é o seguinte: geralmente a gente olhou, a gente aprendeu isso na escola dominical desde pequeno, o seguinte: a olhar para esses personagens do Antigo Testamento como heróis. Davi, Moisés, Josué, a gente geralmente olhou para esses personagens como heróis. Só que quando a gente vai olhar e fazer uma leitura mais aprofundada da Bíblia, a gente vai perceber que eles não eram heróis. Que a história bíblica é a história do fracasso do homem e da graça de Deus. Então nós vamos ver que esses homens do passado, que muitas vezes ganham uma áurea de heróis, de heroísmo, quando nós vamos ler o texto aprofundadamente, a gente vai perceber que eram homens comuns que cometiam falhas, tinham erros como nós temos. Então, Davi é um homem desse. Davi é alguém que nós vamos ver aqui, teve e cometeu alguns erros na sua jornada, embora tenha sido considerado e visto
como homem segundo o coração de Deus, embora tenha sido considerado o maior rei de Israel, ao ponto de dar ao próprio Cristo, no seu título messiânico, esse nome, Filho de Davi, né? Embora isso tudo seja verdade, é verdade também que Davi cometeu seus erros e teve seus equívocos, e nós vamos ver alguns deles aqui, e nós podemos aprender com Davi a não andar como Davi andou nesse sentido e nessas áreas. Então, eu quero, nessa noite, na segunda palestra, que nós vamos começar hoje, e nós vamos continuar a semana que vem, falar sobre o perigo da assedia. Assedia, você já ouviu essa palavra? Assedia, perigo da assedia. Não? Vocês estão com a cara assim? Não. Nunca ouvi falar disso. Então vamos lá. O que é assedia? Assedia é uma tendência da alma que leva uma pessoa a viver um vício caracterizado pela, primeiro, a falta de capricho, excelência e empenho no que faz. Assedia podia ser sinônimo de preguiça, mas não é bem isso, porque nós geralmente associamos a preguiça a questões físicas. Não quis levantar para fazer, para arrumar a casa, geralmente a questões físicas. Mas os mestres do passado, eles não associavam a assedia e a preguiça, que é considerada um dos 7 pecados capitais lá naquele tempo, não associava a preguiça simplesmente ao pecado do corpo, mas um pecado da alma, ou seja, uma disposição de coração. Assedia é, então, essa tendência da alma que leva uma pessoa a viver um vício caracterizado pela falta de capricho, excelência e empenho no que faz, que está muito relacionada à preguiça. Segundo, postura de omissão ou protelação na solução de problemas. Pessoa que, diante de situações de problemas, pessoas que têm a tendência de protelar, de procrastinar aquela decisão. E isso está muito ligado à preguiça da alma. Quando a pessoa diz, vai dar muito trabalho eu resolver isso agora, então deixa para amanhã. Essa tendência da alma de se omitir ou de protelar uma solução de problema, tá bom? Empurrar o problema com a barriga, porque resolver problema gera esforço. E terceiro, a atitude de aversão ao esforço. E esforço aqui não é somente esforço físico, mas há uma dimensão emocional disso. Deixamos de resolver problemas, por exemplo, no campo da família, por causa da assedia, ou seja, por causa da atitude de aversão a um esforço de resolver um problema. Eu estou com o meu casamento, eu estou vivendo a dificuldade, o problema é muito grande, mas então, o que eu faço? Eu não resolvo, eu não quero ter aquele esforço, eu não quero lidar com aquele problema, eu vou empurrando com a barriga para não ter que enfrentar esse problema. Então, irmãos, olha só, quando eu olho para a vida de Davi, eu percebo, e eu sou levado a concluir que Davi tinha um pecado da alma, que era a assedia. Quando eu olho para a minha vida, eu percebo que em alguns momentos eu também tenho uma tendência de não querer resolver alguns problemas, porque talvez eu não queira aquele tipo de esforço, isso é um pecado da assedia. E aqui eu vejo na vida de Davi, esse pecado, a primeira coisa que a gente vai falar é a assedia na vida de Davi. Assedia na vida de Davi fica bem claro quando nós lemos as últimas palavras dele ao seu filho Salomão. Porque nós vamos perceber a assedia na vida de Davi, tanto na dimensão familiar, quanto no exercício da sua liderança. Vamos ver o que Davi falou com Salomão antes dele morrer? Vamos ler então o texto, 1 Reis 2, 1 a 10. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou pode também acompanhar aqui na projeção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 a 10. Diz assim o texto. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. E aí então Davi começa a falar. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Davi fala ao seu filho Salomão. Vou pular agora para o versículo 5. Davi fala, você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os 2 comandantes do exército de Israel. Veja, vocês lembram do estudo na semana passada? O que Joabe fez aos 2 comandantes de Davi? Nós falávamos sobre com quem Adonias queria se aliar, e um dos homens que Adonias queria se aliar era Joabe,
E nós falamos que Joabe matou friamente, cruelmente, Abner, que era comandante do exército de Saul, e matou também Amasa, que era comandante do exército que se levantou com Absalão, filho de Davi. Então ele continua. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempo de paz. Agiu como se estivesse em guerra. E ele continua dizendo, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Aqui Davi comete um erro. Embora Joabe tenha matado aqueles homens, e por mais que Joabe tenha lavado o sangue dos seus cintos e da sua sandália, diante de Deus, as suas vestes continuam ensanguentadas. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, e aí eu quero que vocês lembrem comigo, ou pensem comigo o seguinte, por que Davi não fez, quando era rei, o que tinha que fazer em relação a Joabe? A palavra de Deus lá em Deuteronômio diz o seguinte, a pessoa que comete crime, ela é culpada daquilo que faz, mas aquele que está sobre esta pessoa, que não toma uma atitude com relação àquilo, também se torna culpado do que aquela pessoa fez. Então Davi comete um erro aqui. Davi, ele não resolveu aquele problema. Davi sabia quem era Joabe. Davi sabia o que ele tinha feito, que ele tinha matado cruelmente ao comandante do exército de Saul, Abner, ao comandante do exército de Absalão, Amasa, e ao próprio Absalão, seu filho. E ele não fez nada em relação a isso, e agora pede a seu filho Salomão o seguinte, o que ele pede? Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Ou seja, o que ele está pedindo? Mata esse camarada. A gente não está falando aqui sobre se deve haver pena de morte ou não, tá bom? Até porque, para a gente falar sobre isso, a gente precisa ir para o que Jesus disse sobre isso. Tá bom? A gente está num contexto aqui em que o rei, ele é também o juiz. A gente está num contexto aqui em que, por exemplo, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, ela existe para limitar a violência. Por exemplo, alguém que fez o outro perder o olho, pagar com a sua vida, né? Isso seria injusto dentro da lei do talião. Então, a gente não vai falar sobre esta questão, né? Se pena de morte, se não pena de morte. Não é essa a proposta do estudo aqui, né? Até porque por esse texto não poderíamos chegar a nenhuma conclusão sem que a gente fosse para o Novo Testamento ouvir que Jesus tem a falar sobre isso. A partir de Jesus, só uma dica, né, do que eu penso, a partir de Jesus, todo homem ele pode ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, independente de quem ele seja. Mas não é isso que a gente vai falar, tá bom? Vamos seguir em frente. Então percebam aí como Davi comete este erro. Matar Joabe era o cumprimento da lei mosaica. Davi pede para Salomão fazer o que ele deveria ter feito há um tempo atrás. E ele continua, o texto continua, mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade, admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Davi está falando o seguinte, há um tempo atrás, quando Absalão tomou o trono de Davi, Absalão, filho de Davi, quando ele tomou o trono de Davi, seu pai, quando ele estava fugindo, Davi foi acolhido pelos filhos de Barzilai, que acolheram a Davi e que ali, então, Davi fala para o seu filho Salomão, ó, seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade, admita eles quando estiverem aqui para comerem à mesa, porque eles me abençoaram. E ele continua dizendo o seguinte, saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que eu fui a Maanaim. Simei é outro personagem. Quando Davi fugia de Absalão, Simei subiu no monte e naquele monte começou a gritar sobre o rei Davi. Você usurpou o trono de Saul. Você, rei, é um ladrão. Mas Simei, ele fez a aposta errada, ele achou que Davi, que estava fugindo de Absalão, que Absalão seria o novo rei. No entanto, quando sabe da morte de Absalão e o exército de Davi retoma o trono, Simei, então, se alia de novo a Davi, mas agora, depois de algum tempo,
Davi também quer que aconteça alguma coisa a ele. O quê? Diz o texto. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria à espada. E aí Davi pede a Salomão, mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Assedia. Davi não fez o que tinha que fazer como rei, Davi não age como rei, mas agora pede a Salomão que faça aquilo que ele não fez. Portanto, para a gente encerrar aqui o texto, então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Depois disso, depois dessas palavras a Salomão, Davi morreu. Portanto, há aqui 3 pessoas com quem Davi, no seu leito de morte, ainda tem alguma coisa no coração e faz um pedido a seu filho Salomão. Barzilai é alguém que fez bem a Davi e Davi pede que ele seja abençoado. Então não conta aqui na nossa história. Mas Joabe foi um homem corrupto, Joabe foi um homem sanguinário, Joabe foi um homem que usou Davi, Joabe foi um homem que não merecia estar no reinado de Davi. No entanto, Davi nunca fez nada contra Joabe. Davi engoliu a Joabe o tempo todo e agora pede que o seu filho, então, o mate. Irmãos, quando nós, e aí falando do nosso contexto, da nossa sociedade, quando nós também agimos assim, quando nós fazemos vistas grossas diante das situações que acontecem no meio da nossa sociedade, quando nós agimos também como Davi, quando nós agimos com assedia, não querendo enfrentar os problemas, não querendo enfrentar as dificuldades, não querendo nos colocar na nossa posição de homens e mulheres que estão no meio da sociedade para fazer diferença, nós também cometemos esse pecado. Nós também agimos como Davi. Simei, um homem que também estava utilizando e usando a Davi quando ele então voltou ao trono, um homem que precisava de alguma atitude do rei Davi. Mas eu quero ainda lembrar de mais um de que Davi não fala, mas como nós estudamos na semana passada, é alguém também que Davi devia falar. Lembre o contexto dessa situação de Salomão. Esse coroamento de Salomão acontece no contexto em que anteriormente seu meio-irmão Adonias havia se levantado para usurpar o trono que era de Salomão. Que situação difícil. Davi não fala nada sobre Adonias. Davi não orienta a Salomão em nada sobre Adonias. Davi usa também de assedia aqui, talvez porque Adonias fosse seu filho. Talvez porque ele não quisesse lidar com essa dificuldade. Esse sempre foi um problema de Davi. O texto que nós estudamos semana passada fala sobre isso, que Adonias era um homem que nunca foi confrontado por Davi. Davi tinha problema em relação à sua família e também tinha o problema da assedia em relação à sua família. Não confrontava os seus filhos, não confrontou Adonias. Adonias foi um garoto e um homem que nunca tinha sido confrontado pelo seu pai, nunca tinha sido chamado a atenção pelo seu pai e agora ele quer usurpar o trono do seu pai. A opção pela omissão fez de Davi um cúmplice do mal. A opção pela omissão fez de Davi um responsável pela propagação do mal. Assedia é um pecado, porque quando nós agimos dessa maneira, nós também, pela omissão, nos tornamos propagadores do mal. Quando no meio da sociedade fazemos vistas grossas, quando no meio da sociedade não queremos ter o trabalho de tentar mudar alguma coisa. Quando na nossa casa fazemos vistas grossas, quando achamos que o tempo simplesmente vai resolver os problemas e não tomamos atitudes para transformar as realidades da nossa vida. Isso é assedia, isso é pecado. Em contrapartida, a gente vai entrar nisso aqui hoje, mas eu quero só entrar aqui, a gente vai continuar na semana que vem. Nós vamos falar sobre assertividade na vida de Salomão. Se por um lado nós observamos a assedia na vida de Davi, nós vamos observar que Salomão, assim que é coroado, que chega ao reinado, ele toma atitudes concretas, ele enfrenta essas situações que Davi, seu pai, colocou diante dele. Ele é alguém assertivo, ele é alguém que age com assertividade, e a assertividade é o antídoto para a assedia.
Se há alguma coisa que nós precisamos ter para combater a assedia, ou seja, a nossa omissão em relação aos problemas que nós vivemos, seja no âmbito da nossa família, seja no âmbito da nossa sociedade, a preguiça que nós temos em resolver os problemas, seja ela preguiça física, seja uma preguiça emocional, de resolver os problemas, de lutar contra as dificuldades que vivemos. A assertividade é o antídoto para isso. E nós podemos ver na vida de Salomão essa assertividade. Perceba como lá no início, nós percebemos aqui 2 versículos, capítulo 2, versículo 6. Observamos aqui 2 elementos imprescindíveis para que isso aconteça. O primeiro está no versículo 6 que diz, proceda com a sabedoria que você tem. Davi fala para Salomão. E no versículo 9, ele diz, você é um homem sábio e saberá o que fazer. Para a gente começar a falar sobre assertividade, como antídoto da assedia, eu queria destacar esses 2 elementos, que são elementos imprescindíveis. Sabedoria mais ação. A ação sem sabedoria gera precipitação. Tem gente que vai dizer o seguinte, a assertividade é a pessoa que eu falo mesmo, eu não levo desaforo para casa. Não, isso não é assertividade, isso é insensatez. Não confunda assertividade com insensatez. Tem gente que não tem o problema da assedia, mas em contrapartida tem o problema da insensatez, porque é da ação, mas não tem sabedoria. E tem gente que tem sabedoria, mas não tem ação. E ter sabedoria e não ter ação gera omissão. Esses 2 elementos separadamente não funcionam. A assertividade está ligada a alguém que tem sabedoria e que coloca essa sabedoria para funcionar e torna essa sabedoria concreta na sua vida. Então, sabedoria e ação são imprescindíveis para o combate da assedia. Por causa disso, não podemos confundir isso. Semana que vem, nós vamos ver 3 atitudes de Salomão em relação a 3 desses homens que Davi fala com ele. Uma ação decisiva contra Joabe, uma ação preventiva contra Abiatar, que era o sacerdote, e uma ação condicional contra Adonias e Simei, que Salomão vai tomar já no início do seu reinado, mostrando a sua assertividade, mostrando que a sua sabedoria não era uma sabedoria sem ação, mostrando que ele era um homem que tinha, como pediu a Deus sabedoria, um homem que tinha ação com sabedoria. E nós vamos estudar, eu convido você a fazer a leitura desses textos, 1 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 11, e você tentar identificar aqui, a partir do capítulo 2, essas 3 atitudes de Salomão, de decisão contra Joabe, de prevenção contra Abiatar e uma ação condicional contra Adonias e Simei, e nós vamos ver na semana que vem essa assertividade na vida do rei Salomão em comparação à omissão e à assedia da vida de Davi, tá bom? Só para a gente pensar um pouquinho, será que o que a gente tem vivido hoje dentro da nossa condição econômica e política tem a ver com assedia? Quando um governante ele diz o seguinte, eu não sabia que ele estava roubando. Quando o governante diz que não sabia o que estava acontecendo. Quando dentro das esferas de poder, a ação política é a ação sempre de tentar abafar o problema daquele que é seu aliado e tentar, de alguma maneira, maximizar o problema daquele que é meu inimigo político. Nós vivemos numa sociedade em que a assedia está a todo momento aí. Políticos que fazem vistas grossas para uns e colocam os holofotes em outros. Governantes, presidentes que não sabem o que aconteceu, que dizem que foram pegos de surpresa e muito provavelmente fizeram vistas grossas a uma série de situações que aconteceram debaixo das suas vistas durante o tempo do seu mandato. E na nossa relação familiar? Será que nós temos feito vistas grossas, por exemplo, a um relacionamento, ou um casamento, ou um matrimônio que está acabando e a gente não quer mexer, achando que o tempo vai resolver? E o tempo não vai resolver, a não ser que resolva acabando com o casamento. Será que nós estamos lidando com filhos que talvez também nós já
fazemos vista grossa, achando que o tempo vai resolver aquele problema, quando na verdade nós deveríamos enfrentar. O problema é difícil, é complicado, requer energia, requer esforço, requer muitas vezes a gente se aborrecer, sim. Mas o texto está falando que Davi fracassou justamente quando ele agiu com assedia, ou seja, quando ele procrastinou, quando ele se omitiu em relação aos problemas que ele tinha dentro da sua casa e dentro do seu reinado. E a divisão do reino depois da morte de Salomão é algo que resulta já desde aqui, desde o reinado de Davi. Os erros começam aqui e vão prosseguir e persistir também no reinado de Salomão. E nós vamos ver depois Salomão, novinho, começa com muita sabedoria, mas à medida que vai ganhando poder, Salomão vai também deixando a desejar. A gente vai perceber como Salomão vai saindo dessa linha e vai entrando num caminho perigoso que vai resultar na divisão do reino de Israel, na divisão do povo de Israel, por causa dos erros que cometeu em relação à sua família e ao seu reinado. A minha oração, irmãos, é que Deus nos conceda a sabedoria, e não só a sabedoria, mas também a ação. Deus nos conceda a sabedoria que vem da sua palavra, para a gente poder agir no meio da sociedade, no meio da nossa família, de maneira a enfrentar as dificuldades, pedindo a Deus sempre a sabedoria que vem do alto céu, para que a gente não seja como Davi foi em relação a Joabe, cúmplice. Repito, como Davi foi em relação a Joabe, cúmplice, porque sabia o que Joabe fez e não tomou nenhuma atitude com relação a Joabe, para que a gente não seja cúmplice dos erros que acontecem dentro da nossa casa, dos erros que acontecem dentro da nossa sociedade, para que a gente possa fazer diferença. Senão a gente não vai fazer diferença alguma, se a gente for e agir como Davi agiu, né, em relação a essas situações. Tá? Que Deus abençoe a gente, que Deus nos dê da sua graça. Davi tem coisa boa também, tá, gente?